Vamos continuar com nossas doses de sociologia e hoje vamos falar de filosofia da história. Nós já falamos sobre a filosofia na Idade Antiga, a filosofia social na Idade Média, a filosofia social na Renascença ou Renascimento, e agora nós vamos falar da filosofia da história, que é fundamental para a criação da sociologia. A sociologia vai ser uma ciência social criada a partir do século XIX, mas mais precisamente em função de tudo que foi construído anteriormente, com as filosofias sociais, chegando à filosofia da história, que essa já vai trazer elementos históricos, elementos empíricos, e vai contribuindo para o surgimento da sociologia. A filosofia da história, ela precedeu a sociologia. É a partir da filosofia da história que a sociologia ela vai tendo elementos que vão ser acumulados ao longo do tempo, porque a base da história vai ser o quê? Os acontecimentos históricos, tudo que envolve o ser humano. Então nós vamos ter nessa filosofia da história a contribuição para o surgimento da sociologia. Nós vimos sobre a filosofia social na Idade Média e percebemos que a filosofia social ela vai estar mais voltada para aspectos a priori chamados de ideais, ou seja, se pensava numa sociedade imaginária, com o intuito de responder aos problemas sociais vigentes. Mas aí, a partir do Renascimento, também vamos ter elementos de maneira concreta para formar uma ciência social como a sociologia, que vai acontecer no século XIX. A filosofia da história, ela começa basicamente no século XIV, embora não se fale muito sobre isso. Ela começa com um filósofo oriental chamado Ibn Khaldun. Ele é considerado o primeiro filósofo social da história que vai trazer elementos que são caracterizados como o materialismo histórico. Por quê? Porque ele vai levar em consideração a base material que formava a sociedade e faz isso comparando com as sociedades a partir da história. A filosofia da história, com Ibn Khaldun, já vai ter aí elementos de bases empírica. O Ibn Khaldun ele foi, até certo ponto, precursor do materialismo histórico. Por quê? Porque ele vai estabelecer que o modo de vida dos grupos sociais está subordinado ao modo de produção. Portanto, aí uma leitura materialista da história. A gente costuma muito relacionar o materialismo histórico com Karl Marx, claro que ele vai ser o difusor dessa ideia aí, mas vamos encontrar aí com o Ibn Khaldun já elementos do materialismo histórico. E o Ibn Khaldun também ele procurava frisar a influência que a sociedade em geral exerce na vida humana. Veja que isso tem muito a ver com o materialismo histórico que o Marx vai desenvolver no século XIX, quando ele diz que o ser social que faz a consciência, ou seja, o meio que você é constituído. E aí vamos para outros autores da filosofia da história. No caso aqui, o Giambattista Vico, de 1688 a 1744, o seu tempo aí, com o seu livro Nova Ciência, ele contribuiu significativamente para o aparecimento da sociologia. Se você perguntar por que isso? Isso aí foi aí no século XVIII, não é? No século XVIII. Sim, porque aí ele vai trazer elementos empíricos, elementos a partir da história das sociedades. O Vico ele comparou documentos de várias nações e, através deles, o instituto jurídico de cada uma delas e concluiu pela não existência de uma lei universal. Olha só, ele está demonstrando que não há uma lei universal, uma lei única,
ele vai considerar que existem as particularidades, existe a história. Portanto, com essa comparação, aí, o método comparativo que ele utiliza, ele vai demonstrar que não há uma lei universal aí única. Ele formulou a teoria de que o progresso humano se processa por movimentos e por voltas da civilização sobre si mesma. É a chamada lei do Corsi-Ricci. A história se repete e a humanidade é sempre a mesma. Se você perguntar por que sempre a mesma, porque as coisas se repetem na sociedade. A humanidade, mesmo você tendo, por exemplo, os períodos de cada indivíduo, a história de cada indivíduo, mas a história da sociedade, ela vai ser sempre a mesma. Ela vai se repetir. Então, o Jean-Baptiste Vico, aí já com a demonstração de base empírica, vai demonstrar isso. Ele aponta que são 3 as fases da evolução histórica. Considera o processo de evolução da história. Ele vai considerar que nessa primeira fase temos a fase grupalista, seditarista e patriarcal. Tudo isso é uma fase só. São 3 pontos aqui, mas é uma fase só. Nessa fase temos o grupalismo, o sedentarismo e o patriarcalismo. Na segunda fase, o Jean-Baptiste Vico, ele vai dizer que é uma fase marcada por lutas entre nobres e plebeus. Aí você já entende a percepção que ele tinha da história, os questionamentos que se fazia sobre a realidade histórica, considerando inclusive essa questão das lutas entre os povos, evidentemente porque vai ter um que vai querer subordinar o outro, dominar o outro, e o outro vai querer se livrar da situação. Portanto, temos aí essa questão aí de que esse segundo período aí é o de lutas entre nobres e plebeus, lutas que buscam a igualdade civil e política. Não à toa que o Karl Marx, inclusive, vai mostrar lá no século XIX que a história da sociedade é a história das lutas de classe. Aqui o Jean-Baptiste Vico já vai apontar elementos relacionados a isso, né? Então essa luta pela igualdade são necessárias a paz e a prosperidade. E a terceira fase, ele vai chamar essa terceira fase que está relacionada a essa aí, que é a fase do desequilíbrio para se provocar, inclusive, as mudanças. O Vico também estabelece novas bases e preocupações sobre a realidade social. Ele é apontado por Comte e por Durkheim como o mais autêntico precursor da sociologia, exatamente porque ele vai trabalhar com elementos históricos e materiais, e isso vai contribuir para a ciência social sociológica. Agora vamos para um terceiro teórico da filosofia da história, que possivelmente é conhecido de vocês, é o Barão de Montesquieu, que contribuiu muito para a ciência política, inclusive. Ele é da época de 1689 a 1755. Na sua obra principal, O Espírito das Leis, ele expõe a concepção de lei, cuja noção ainda permanece à base das ciências modernas. Veja que o Montesquieu vai trabalhar com a ideia de lei, e não só de lei do ponto de vista jurídico, ele vai inclusive mostrar que as leis jurídicas estão diretamente relacionadas às leis naturais da sociedade. Quais os postulados básicos do Montesquieu? Postulados fundamentais. Primeiro, a sociedade é um dos aspectos da natureza. Portanto, a sociedade, assim como a natureza, na verdade, ela assemelha-se à natureza e é, na verdade, uma parte dessa natureza, é um dos aspectos dessa natureza. Como toda a natureza, a sociedade deve estar sujeita à noção de lei. Assim como a natureza está sujeita à lei, a sociedade também está sujeita à lei. E aí, repito, não apenas relacionada à lei do ponto de vista jurídico do termo, mas a lei considerando a ideia dos elementos, das relações constantes que acontecem na sociedade.
Então, como toda a natureza, a sociedade deve estar sujeita à noção de lei e todos os fenômenos sociais estão submetidos às relações necessárias que derivam, na verdade, da natureza das coisas. Portanto, aí é uma compreensão do Montesquieu sobre a lei. O terceiro ponto, o terceiro fundamento aí, o postulado fundamental do Montesquieu é que as leis, elas não se ligam a um ideal absoluto, mas variam, elas são relativas segundo as condições materiais. Olha só, a ideia de lei não no sentido determinista do termo, mas que as próprias leis variam de acordo com as condições materiais, não só materiais, como também sociais, tais como, ele vai dar exemplo, a utilidade do solo, o clima, os recursos econômicos, o número de habitantes. Aí uma demonstração importante que vai servir como base científica, sociológica, aí, determinada, aí, apontada por Montesquieu. E por fim, o Montesquieu ele vai apresentar o seguinte, que uma lei ela não passa de uma relação constante entre elementos que variam. A gente fala muito em lei natural. O que significa isso? Eu costumo sempre dizer, olha, aquilo que se repete, aquilo que tem sua permanência. Então, se você levar em consideração as relações constantes, e a partir do momento que acontecem as relações constantes, existem coisas variáveis, elementos que variam, mas num determinado momento você percebe pela constância da relação, então aí você tem a chamada lei natural. Portanto, o Barão do Montesquieu, ele vai trazer uma contribuição significativa para a ciência sociológica, porque ele vai trazer já as bases científicas aí, com elementos históricos, empíricos, para a formulação da sociologia como ciência, que isso vai acontecer no século XIX com Augusto Comte e com Saint-Simon. No próximo vídeo nós vamos tratar de ciências sociais, sociologia e do Augusto Comte. Aí vamos saber como é que a sociologia ela nasce como ciência a partir dessas filosofias sociais acumuladas ao longo do tempo. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se também não se inscreveu, se inscreva. Não deixe de também ativar o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos sempre novidades de sociologia, de política, de atualidades, de cinema e literatura e muito mais. E compartilhe os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.